Olá, bem-vindos ao Premium Quiz, seu canal de entretenimento do YouTube. Nesse vídeo você terá alguns segundos para adivinhar se a resposta é verdadeira ou falsa. Vamos para o vídeo? Pergunta número 1. A gestação dos cavalos marinhos é feita pelos machos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No acasalamento, as fêmeas transferem seus ovos para a bolsa incubadora dos machos. Lá dentro, o macho libera o esperma e fecunda esses ovos. Cerca de 2 meses depois o macho dá à luz aos bebezinhos cavalos marinhos. Pergunta número 2. Por causa do tamanho, as girafas ficam o tempo todo em pé e só se deitam quando vão dar à luz. Verdadeiro ou falso? Falso. As girafas tiram pequenas sonecas ao longo do dia, e para isso elas se deitam nessa posição que você vê na imagem. Na hora de dar à luz, as mamães girafas ficam em pé mesmo. Sim, os filhotes nascem e já despencam de uma altura de até 2,5 metros. Pergunta número 3. Os ornitorrincos são os únicos mamíferos venenosos que se tem notícia. Verdadeiro ou falso? Falso. Apesar de serem raros, existem outros mamíferos que produzem veneno. Um deles é o simpático mussaranho, que produz uma saliva venenosa, mas que é inofensível aos humanos. Dizem que ela só causa muita dor. Pergunta número 4. Os louva-a-Deus são capazes de capturar aranhas, lagartos e até ratos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os louva-a-Deus são insetos conhecidos pela sua extrema inteligência e também por serem predadores vorazes. Existem registros de louva-a-Deus caçando e se alimentando de aranhas, lagartos, cobras, pequenas aves e até ratos. Pergunta número 5. Apesar de serem os mais famosos, os morcegos não são os únicos mamíferos capazes de voar. Verdadeiro ou falso? Falso. Os morcegos são, sim, os únicos mamíferos voadores. Pergunta número 6. Existe uma espécie de pássaro que fica voando por até 10 meses sem parar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O andorinhão preto é um pequeno pássaro que é recordista na categoria voos longos. Após o período de reprodução, ele viaja até as florestas da África Central e não para de voar até retornar ao seu local de reprodução novamente. E isso acontece apenas 10 meses mais tarde. Até hoje os pesquisadores não descobriram ao certo como eles fazem para dormir durante todo esse tempo no ar. Pergunta número 7. Algumas arraias conseguem dar saltos de até 3 metros de altura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As arraias da espécie Mobula munkiana também são chamadas de arraias voadoras. Isso porque elas conseguem dar saltos belíssimos para fora da água, chegando até 3 metros de altura. Pergunta número 8. Os beija-flores são excelentes voadores, mas também conseguem usar suas patas para caminhar no solo. Verdadeiro ou falso? Falso. As patinhas dos beija-flores são tão pequenas que impossibilitam que eles as usem para caminhar. Eles são capazes de se empoleirar e até deslizar um pouquinho para os lados, mas andar não é uma opção. Pergunta número 9. Um bicho preguiça possui mais vértebras cervicais que um elefante ou uma girafa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todos os mamíferos, do ratinho até o elefante, passando pela girafa e pela baleia, possuem o mesmo número de vértebras cervicais, 7. Quem foge dessa regra são os bichos preguiça, que possuem 10 vértebras cervicais. Pergunta número 10. Os golfinhos usam as toxinas liberadas pelos baiacus para ficarem doidões. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cientistas australianos observaram que alguns golfinhos jovens gostam de mastigar baiacus e inclusive ficam repassando o coitado do peixe uns para os outros. Isso acontece porque a toxina liberada pelos baiacus age de forma diferente no corpo dos golfinhos. Ao invés de machucá-los ou matá-los, o que pode acontecer com humanos, as toxinas deixam os golfinhos bem doidões, e eles adoram. Obrigada por assistir até o final. Se gostou do vídeo, se inscreva e curte para ajudar o canal.
Não esqueça de deixar nos comentários quantas perguntas você acertou. Até o próximo vídeo!